bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta, uma colocação de Antônio Souza da Cruz, falando de que esse post, eu não lembro exatamente qual seria, né, levanta uma questão sobre a psicanálise e o colonialismo em Fanon, né? Estamos aí em quarentena, espero que todos vocês estejam guardando esse momento. É uma boa hora para tomar contato com novos autores. Aquele que ainda não leu, Fanon é um autor, eu acho que obrigatório para nossa época, né? Eu sugeriria começar por Pele Negra, Máscaras Brancas, né? Frantz Fanon. Esse médico nascido nas Antilhas francesas, que vai estudar na França, vem de uma família de classe média alta e que está cumprindo então uma boa carreira, até que andando na rua de Paris, ele cruza com uma criança que olha para ele e diz assim, tá com a mãe, né, e diz assim: mãe, um negro, eu estou com medo, tem um negro. E ele tem uma primeira reação que é assim, quase que de riso, de comédia, né, intuindo que aquela criança não tinha muito contato, talvez, né, com negros. Mas aí vem o comentário da mãe que diz assim: não fale assim, ele é um ser civilizado como nós, ele é como a gente, né? E o Fanon então sai desse encontro e começa a pensar, né? E a se dar conta de que ele até aquele momento não tinha exatamente entendido, né, experienciado o que significa ser negro. E aí começa então todo um trajeto dele rumo à tematização da negritude, da condição racial, dentro do quê? Dentro da psiquiatria, dentro da psicanálise. Ele era orientando de Tosquelles, um autor que trabalhava com a psicoterapia institucional, que estava interessado em introduzir um entendimento de que as formas de loucura, a melhora ou piora do paciente, tem que ver com como ele vive suas relações institucionais. E o Tosquelles está percebendo que as instituições psiquiátricas eram herdeiras assim de asilos, de prisões, eram instituições que alienavam mais ainda a pessoa, prejudicando e aumentando então o seu sofrimento mental. Nesse contexto, o Fanon percebe que há aí uma discussão muito maior, né? Quer dizer, tem as instituições, tem o tipo de alienação que elas promovem, mas há também essa alienação massiva, né, criada por esse empreendimento relativamente moderno, né, que é a colonização. E aí ele vai procurar textos sobre como o processo colonizatório foi atravessado ou foi articulado com a reflexão sobre a subjetividade, sobre os sintomas, sobre o desejo, né? E ele vai encontrar um autor que era um braço direito de Jacques Lacan, adido cultural nas ilhas Madagascar, que é o Maroni, né? Marido de Maud Maroni, né? E que escreveu um livro falando de como se processava a colonização francesa e mais ou menos apresentando uma hipótese assim: existe uma fantasia no colonizado e essa fantasia inclui o colonizador, de tal maneira que o processo colonial ele vai envolver assim uma leitura cruzada de desejos e uma espécie de acasalamento entre os desejos que acabam confirmando as posições, né, de colonizador e decolonizado. Tá? O Fanon
lê e não gosta desse livro. O capítulo 4 de Pele Negra, Máscaras Brancas é uma resposta ao Octave Manoni, uma resposta que diz mais ou menos o seguinte: não contentes em colonizar os nossos corpos, agora vocês querem colonizar as nossas mentes. Quer dizer, por que o inconsciente, ele vai começar discussões por aí, por que o inconsciente então seria um conceito branco, seria uma forma branca de pensar a si mesmo e que estaria sendo imputada para subjetividades que em princípio não precisariam talvez dessa noção. Vamos passar um pouco pelas coisas que o Fanon diz, vamos dar voz aqui ao Fanon, né? Na verdade, pensamos que só há uma interpretação psicanalítica do problema negro que pode revelar as anomalias afetivas responsáveis pela estrutura dos complexos. Trabalhamos pela dissolução total desse universo mórbido. Estimamos que o indivíduo deve tender ao universalismo inerente da condição humana. Então aqui está uma das ideias importantes do Fanon, que é de entender a racialidade como parte de um processo de libertação, de emancipação, né? Em que a condição de negro ela impede que o sujeito seja reconhecido, né? Que ele esteja no mesmo universo de humanidade do branco. No fundo, o que ela está dizendo aqui com esse universalismo é que as próprias noções de branco e de negro, elas fazem parte desse dispositivo colonial, né? A própria ciência, né, como mostrou a Lilian Schwartz, né, a própria incorporação de uma mentalidade, como mostrou a Noemi Moritz-Kohn, né, o racismo e o negro no Brasil, né, a própria ideia de que a razão ela seria, no fundo, a expressão de uma forma de pensar e de estar no mundo branca, né? Como mostrou aqui Mbembe na crítica da razão negra, que são continuações desse autor aqui seminal, que é o Frantz Fanon. O Fanon conhecia Lacan, ele leu particularmente o Estágio do Espelho e fez considerações do tipo: bom, mas então será que a formação do eu, se a formação do eu tem que ver com a imagem, com reconhecer o valor simbólico de uma imagem no espelho, será que então a gente tem um processo distinto e que precisa ser ponderado quando estamos diante de uma criança negra? Como é que esse processo de reconhecimento e de subjetivação vai se dar na formação da comunidade? Tenta mobilizar contra os riscos racialistas da concepção lacaniana, quem? O Sartre, né? Ele era um ardoroso defensor do Sartre, e pela via do Sartre ele começa então a absorver as ideias do Marx, né? No fundo, o que ele diz aqui? Veremos que a alienação do negro, olha só o que ele está dizendo, o negro está alienado, não é apenas uma questão individual. O lado da filogenia e da ontogenia, além disso, a sociogenia, ou seja, uma sociogênese da distribuição do poder entre as raças. E o que pretendemos aqui é estabelecer um sociodiagnóstico. Ele quer fazer um diagnóstico social, então, de como a negritude está sendo reconhecida e como o seu não reconhecimento, sua condição de inferiorização, sua condição de subordinação, sua condição de invisibilidade acarreta sim problemas mentais, acarreta sim formas específicas de sintomas, infringe e ataca o que ele chama de existir do negro. O Fanon vai levar em conta uma teoria da libertação política, que se associa com a desalienação psíquica. Fanon vai trabalhar como médico no norte da África durante a Guerra da Argélia. Ele vai trabalhar no hospital psiquiátrico, mas ele também vai ajudar os revolucionários, porque ele percebe que há uma espécie de limite e de transposição importante a fazer entre se desalienar e se tornar alguém ativo.
Essa é uma noção sartreana que vai ser muito importante para o Fanon, né? A ideia de que é possível autodeterminação, de que é possível ser, assim, o sujeito da sua própria vida e da sua própria experiência. Ao final desse trabalho, o Fanon vai colocar a alienação racial ao lado de outras alienações, da alienação de classe, né, da alienação própria da sociedade burguesa, vai colocar que ficaríamos muito felizes em saber que existe uma correspondência entre um tal filósofo preto e Platão, mas não vemos absolutamente em que esse fato poderia mudar a situação dos meninos de 8 anos que trabalham nas plantações de cana da Martinica ou da Guadalupe. Não se deve tentar fixar o homem, pois seu destino é ser solto. Olha aqui o Sartre, né? Da essência, a existência precede a essência, da ideia de que a liberdade é a realização do ser, de que o ser é um processo de neantização, né? A densidade da história não determina nenhum de meus atos. Eu sou o meu próprio fundamento. É superando o dado histórico instrumental que introduzo o ciclo de minha liberdade. A desgraça do homem de cor é ter sido escravizado. A desgraça e a desumanidade do branco consistem em ter matado o homem em algum lugar. Consiste ainda em organizar racionalmente essa desumanização. Então aqui ele está abrindo a porta para a gente olhar para o processo colonial, né, das potências centrais europeias, basicamente sobre a África, mas também aqui na América Latina, como um processo de desumanização, né, de produção de vidas que são subalternas em relação a outras vidas. Mas eu, homem de cor, na medida em que me é possível existir absolutamente, não tenho direito de me enquadrar em um mundo de reparações retroativas. Eu, homem de cor, só quero uma coisa: que jamais o instrumento domine o homem, que cesse para sempre a servidão do homem pelo homem, ou seja, de mim por um outro, que me seja permitido descobrir e querer bem ao homem onde quer que ele se encontre. O preto não mais do que o branco. Todos os dois têm de se afastar das vozes desumanas de seus ancestrais respectivos, a fim de que nasça uma autêntica comunicação. Está lançada a pedra fundamental para a gente desconstruir os dispositivos de colonização, dos quais a psicanálise pode sim, e em vários momentos isso pode ser demonstrado, pode participar, né? O trabalho do meu amigo Derek Hook, na África do Sul, mostrou como o apartheid se valeu de ideias psicológicas, psicanalíticas, para tentar mostrar a centralidade, ou pelo menos assim, a invisibilidade, quer dizer, branco, da subjetividade normativa. Recomendo a vocês que se interessam pelo Fanon, por essa discussão, o excelente livro de Susan Buck Morse, Hegel e o Haiti. Né? É um trabalho que refaz a Revolução de São Domingos, ocorrida em 1794, onde as forças do exército do Napoleão Negro, o Toussaint Louverture, derrotaram os militares franceses. E derrotaram, criando então assim a primeira nação, o primeiro país propriamente livre e que teria levado a cabo então os ideais da Revolução Francesa. Né? É conhecido esse momento em que, antes da luta, os soldados franceses escutam os soldados haitianos cantarem a Marselhesa, cantarem o hino da liberdade francês. E nesse momento, então, se coloca a questão fundamental do Fanon. Né? Afinal, do que estamos falando nessa guerra de dominação? Né? Afinal, do que estamos falando quando falamos em liberdade, quando falamos em justiça, enquanto falamos de direitos universais do homem e deixamos em elipse do homem branco. Deixamos em elipse do homem que é aquele que faz as leis, do homem que é aquele que aplica as leis, e não de fato todo o conjunto da experiência humana. Então, Frantz Fanon, recomendo o livro da minha querida orientadora, Érica Burman,
Fanon e a Educação, e também Os Condenados à Terra, outro trabalho muito importante desse autor, que então dá origem ao chamado pensamento pós-colonial, depois pensamento decolonial. Para mais detalhes sobre as condições de luta pela igualdade, luta pela equidade e fim do racismo, clique aqui no Aqueronta Movebo. E fique em casa. Fique em casa, respeite essa quarentena.